بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ibadur Rahman, verdadeiros servos do Misericordioso. Falamos na conversa passada erros relacionados desde o takbirat, o tahrima, no ruku e o dua que nós temos que recitar, e falamos também do pior ladrão, ser aquele indivíduo que rouba no seu salah. Quando foi perguntado ao profeta sallallahu alaihi wasallam como é que um indivíduo poderá roubar no seu salah, o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: la yutimmu ruku'a wa la sujuda. Ele não faz o seu ruku e o seu sajda com perfeição, faz as coisas de forma despachadas, com pressa de sair do salah. Portanto, este é o pior ladrão que foi considerado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Uma vez estamos a falar de Ibadur Rahman, verdadeiros servos do Misericordioso, tendo como ponto de partida o versículo do Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala elogia os tementes. Allah diz: Hudal lil muttaqin. O Coran é uma orientação para os tementes. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aqueles que acreditam no oculto e estabelecem o salah. O salah é o primeiro pilar do Islã que o servo terá que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final. Portanto, se o salah não estiver perfeito, nenhuma das ações todas estarão perfeitas. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna awwal ma yuhasabu bihi al-abd min amalihi yawm al-qiyamah salatu. Dentre as suas ações, dentre as ações do servo, a primeira que ele terá que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final é o seu salah. Se o salah estiver perfeito, todas as ações estarão perfeitas. E se o salah não estiver perfeito, nenhuma ação estará perfeita. Hoje nós vamos falar acerca dos erros observados no sajda. A pessoa está a fazer salah e vai para o sajda, e há alguns erros que são cometidos, são praticados nesta posição. Muitas das vezes o servo nem sequer sabe que está a cometer um erro e ele corre o risco de do seu salah não ser aceito, muito menos ter relevância perante Allah subhanahu wa ta'ala. Nós vamos ter como ponto de partida o hadith que encontra-se no Muslim, narrado por Ibn Abbas radiyallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Eu fui ordenado em prostrar sobre 7 ossos. Quando for a fazer sajda, 7 partes deverão encostar no chão quando fizer o sajda. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: al-jabha wa ashara biyadihi ala anfi. O primeiro que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou é a testa. Deve encostar no chão quando nós fazemos sajda, e juntamente com a testa o profeta sallallahu alaihi wasallam indicou o seu nariz. Quer dizer, a testa encosta no chão, assim como o nariz encosta no chão quando nós fazemos o sajda. Se nós colocarmos somente a testa e não colocarmos o nariz, o nosso sajda não estará perfeito, obviamente não estará completo, porque desobedece ou vai contra aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. E conjugando com o hadith, o profeta diz, conforme o hadith encontra-se no Sahih al-Bukhari, ta'liqan: Sallu kama ra'aytumuni usalli, façam salah da maneira como me viram fazendo. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o salah desta maneira e orientou-nos a fazer o sajda, a prostração, como ele faz. E como é que deve ser feita esta prostração? É colocando a testa no chão, assim como o seu nariz também deverá encostar no chão. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam indicou a testa e o nariz, wa anfi wal yadayn wal rijlayn wa atraf al qadamayn. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz ambas mãos, os joelhos e a ponta dos pés. Portanto, as pontas dos pés, os joelhos, as mãos e a testa, incluindo o nariz, essas partes todas deverão encostar no chão quando nós fizemos o sajda. Os dedos devem estar direcionados para o qibla, devem estar para a direção do qibla. É assim que os dedos devem estar quando nós colocamos as mãos no chão e fazemos o sajda. As mãos devem estar em paralelo com os ombros e as orelhas. É onde deve ser colocadas as mãos quando nós fazemos o nosso sajda. Uns colocam a mão
no nível do seu peito, outros colocam a mão mais para baixo, mais para frente. A orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam que as mãos devem estar em paralelo com os ombros, assim como as orelhas, quando nós fazemos o sajda. Os dedos dos pés devem estar virados para o qibla. Quando nós fazemos sajda, obviamente é uma posição que normalmente as pessoas têm esta posição, os dedos dos pés em direção para o qibla, e não se deve levantar os pés quando se está no sajda. Muitas pessoas, quando estão no sajda, as mãos estão bem colocadas, a testa e a ponta do nariz está no seu devido lugar, os joelhos, obviamente, mas o que acontece? Algumas pessoas levantam os pés, né, e deixam os dedos suspensos no sajda. Este sajda está incompleto e alguns ulamás mencionam até quando se fizer o sajda, não é? Se a pessoa levanta os seus pés num tempo suficiente para pronunciar 3 vezes Subhana Rabbiyal A'la, se os pés estiverem suspensos, então este salá poderá estar incorreto ou poderá se tornar inválido. E outro erro que se observa nesta posição que nós podemos mencionar é a pessoa colocar os seus cotovelos no chão. O profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme o hadith do Bukhari, narrado por Anas ibn Malik radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "I'tadilu fi sujud", fiquem tranquilos no sajda e na prostração, وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَعَيْهِ إِنْبِسَاطَ الْكَلْبِ, e ninguém pode estender os seus membros, não é, falando concretamente dos seus cotovelos, da forma, colocando no chão da maneira como o cão faz, como se deita. O profeta sallallahu alaihi wasallam condenou esta prática, portanto o nosso salá deve ser em conformidade ao salá do profeta sallallahu alaihi wasallam, e depois de ouvir esses erros foram aqui mencionados, se algum dos erros faz parte da sua prática, é importante e necessário que seja corrigido e que o nosso salá seja feito exatamente como o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou e transmitiu. Desta forma o nosso salá estará mais próximo e até podemos dizer correto e em conformidade ao ensinamento de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.